Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, tudo bem? Que bom que você está aí, todos pertinhos, uns ungidos com essa paz, esse sentimento de bem-estar. Como é bom estarmos unidos em pensamento, nesta vibração do bem. Começamos o mês de maio. Maio lembra o quê, hein? Maio me lembra a minha mãe. Eu não tenho mais a minha mãe. A minha mãe, ela foi embora muito cedo, com 50 anos de idade. Então, eu já me sinto privilegiada de estar aqui, ainda ter tido a oportunidade de estar convivendo com meus filhos, já que eu já estou há 10 anos a mais do que quando a minha mãe foi embora. Então, tudo me lembra. Eu me lembro muito, com muita saudade, as pequenas coisas que a mãe da gente faz para a gente. E você que tem a sua mãe, agradeça, peça muita paz, muita saúde para ela. E você que é como eu, que não tem mais a sua mãezinha, continue conversando como se ela estivesse ao seu lado. Eu faço assim com a minha mãe. Quando eu estou triste ou quando eu estou com algum problema, eu mentalizo e nós duas conversamos. Lógico, eu não fico ouvindo o retorno da conversa, mas eu sinto que ela está ali me ouvindo, porque a vida continua, não é mesmo? No Espiritismo, o mês de maio, tradicionalmente conhecido como o mês das mães, é visto como uma oportunidade de reflexão sobre a missão sublime da maternidade, o amor incondicional e a gratidão. Embora o movimento espírita não tenha um calendário litúrgico como a Igreja Católica, que dedica o mês a Maria, ele aproveita a data comercial para enaltecer a maternidade como uma importante missão reencarnatória. Então, como o espírita vê esse mês da mãe? A maternidade seria uma missão? O que vocês acham? O espiritismo compreende a maternidade como um compromisso assumido pelo espírito antes de reencarnar, no qual a mãe assume a responsabilidade de guiar, educar e amar um espírito que lhe foi confiado. Olha que interessante. A piedade filial, maio é um momento para reforçar o mandamento, honrar o seu pai e a sua mãe. Como é que andam as coisas aí na sua casa? Como é que anda o papo, a conversa, esse vínculo, o elo entre você, o seu pai, a sua mãe? Como é? Ou você sabe que pai e mãe não é só aquele que dá, a mãe que dá a luz, ou o pai que ali está no casamento, mas aquele que cria, aquele que cuida. Então, será que você está dando valor a essa pessoa que está te cuidando, que ela se preocupa com você, ou você trata com um certo desrespeito? Lembre-se, devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, envolvendo cuidado, gratidão e assistência. Porque os nossos pais cuidaram da gente, nos deram alimento, a roupa, nos colocaram na escola, ficaram noites sem dormir. E nós estamos cuidando dos nossos pais na velhice? Nós estamos nos dedicando a eles? É importante. A conexão que existe entre o céu e a terra
Mensagens espíritas, como a de Humberto de Campos, indicam que, em maio, as orações da Terra se misturam com vibrações do plano espiritual, homenageando a figura materna. Então, é um momento onde a vibração daquelas mães queridas, aquelas que podem, aquelas que têm o merecimento, pois tudo depende do merecimento, elas se aproximam da Terra para afagar os seus filhos, para olhar, para que possam receber esse carinho, essa emanação que eu falei que eles ouvem. Basta pensar e o nosso pensamento chega no coração dos nossos entes queridos, não só da mãe, como qualquer ente querido que esteja na pátria espiritual. Superação do comercialismo. O que é isso? Os espíritas são convidados a transcender o apelo comercial da data. Não é só você dar uma lembrança, comprar um presente. Focar também na gratidão e no fortalecimento dos laços familiares, sejam eles biológicos ou de afinidade. Porque às vezes a gente está morando aqui no Rio, mas eu sou lá do Nordeste, eu sou do Sul, né? Eu sou do Norte e eu não tenho meus entes, meus parentes perto de mim, mas eu tenho uma pessoa que eu considero uma avó, considero uma mãe para mim, porque essa pessoa me cuida, é a mãe de um amigo, é uma pessoa mais velha que eu tenho afinidade, e por que não privilegiar essa pessoa com um mimo, com um almoçar junto com ela? Isso é importante. Ir lá, dar um abraço, passar um tempo fazendo um bate-papo. Melhor até que um presente é os momentos que eu dedico a essas pessoas que se dedicaram a minha vida inteira, que cuidaram de mim a vida inteira, ou que têm um afeto comigo e que, embora não seja parente. Olha, como é bom estar em sintonia com essas pessoas e que bom que Deus colocou essas pessoas ao nosso lado. Em suma, maio, esse mês, é visto no Espiritismo como um tempo de reconhecimento e gratidão pelo amor materno, que é considerado uma das expressões mais elevadas do amor universal na Terra. Realmente, né? O amor de mãe é insubstituível. Porque quando uma mãe ama, ela ama incondicionalmente. Às vezes, nós, como filhos, somos ingratos com os nossos pais. Às vezes, por um capricho, deixamos de falar com eles. Às vezes, por uma briga ou um aborrecimento, quanto tempo deixamos de visitá-los? E nós temos oportunidade. Olha o mês de abril, quanto feriado teve e que você poderia estar lá junto com eles. E assim outros feriados virão que você também pode estar junto com a mãe, essa pessoa que você considera como mãe também. Então não percamos tempo, que se faça agora e que você possa demonstrar todo esse carinho e amor que você tem pela sua mãe, pela sua avó, pela pessoa que te criou, por uma amiga, que é como se é uma amiga, mas é como se fosse uma mãe, porque ela é sábia, ela te aconselha e se preocupa com você. Lembre-se, aquele que ama não só paparica, não só passa a mão na cabeça. Ele também dá puxão de orelhas. E ele também nos alerta, essa pessoa amiga, quando estamos errados, para que a pessoa que está fora da situação enxerga melhor e nos dá uns bizus. Olha, não é por aí, você está errado. E assim por diante, nos orientando e nos fazendo errar menos. Lembre-se, a pessoa mais velha, ela tem a sabedoria.
ela teve a vivência e ela já passou por tantas coisas que nós ainda estamos engatinhando. Então, o conselho de uma pessoa mais velha, mais experiente, não deve ser colocado de lado, deve ser considerado. Ame mais, proteja mais, faça mais visitas e peça para sua mãe conversar como era a relação dela com a sua vovó. Como que era ela quando era adolescente? Porque os nossos pais também foram jovens, também tiveram momentos ruins e momentos bons. E você sabe a história da sua mãe? Você já sentou com ela para perguntar como foi a vida dela? Quando ela se casou? Quando ela teve você? Será que foi difícil para ela criar você? Eu sei que muitos agora, que têm os seus nenéns agora, os filhos que têm, agora é doula, né? É a orientação da pediatra. E muitos dos nossos costumes, porque eu também sou sogra, sou mãe, eu sou avó, e muitas das coisas que a gente aprendeu, hoje a minha nora, a minha filha, acha ultrapassado. Não, agora hoje em dia não é mais assim. Mas sempre esteja atento. Um chazinho de erva doce para uma cólica não faz mal a ninguém, não é mesmo? Então, minha gente, esse mês de maio eu vou dedicar às nossas mães. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Luz no Caminho, escrito por Francisco Xavier, por Emmanuel. Leitura número 11. Trabalho, solidariedade, tolerância. O trabalho edifica, a solidariedade aperfeiçoa, a tolerância eleva. Trabalhando, melhoramos a nós mesmos. Solidarizando-nos, enriqueceremos o mundo. Tolerando-nos, engrandeceremos a vida. Para trabalhar com êxito, é necessário obedecer à lei. Para solidarizar-nos com proveito, é indispensável compreender o bem e cultivá-lo. Para tolerar-nos em sentido construtivo, é imprescindível amar. Em vista disso, o Mestre Divino, há quase 2 milênios, afirmou para o mundo: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Estarei convosco até o fim dos séculos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Trabalhemos, então, construindo. Solidarizemo-nos, beneficiando. Toleremo-nos, amando sempre. Vinculada aos fundamentos divinos, a sublime trilogia da Allan Kardec é plataforma permanente em nossos círculos doutrinários, constituindo lema substancial que não pode morrer. Exatamente, meus queridos irmãos. Tudo o que diz aqui é certinho. Trabalhando, quem é aquele que consegue algo sem trabalhar? O nosso aprimoramento espiritual, ele advém da gente conseguir dobrar o nosso orgulho, ter mais humildade e ter paciência com os nossos irmãos. Solidariedade. Você tem solidariedade com aquele que sofre, com aquele que necessita? Então, comece a praticar. Se você vê alguém com dor, então aconselhe não só a dor física, a dor do coração, a dor da alma, aquela que é tão difícil de curar e que só o remédio do amor e do carinho consegue aliviar. Tolerando. Será que você tolera aquelas pessoas que vão de contra tudo aquilo que você pensa? Será que você tem paciência com elas? Então está na hora de começar a trabalhar esse grande dom da tolerância.
Então, quando a gente trabalha com esforço, a gente obedece à lei do Evangelho. Tudo aquilo que estudamos, estamos praticando e com certeza haveremos de ter mais paz conosco e ter uma vida mais serena, para construir verdadeiro amor no plano astral. Como disse então, trabalhemos então construindo tudo que o reflete para o bem maior, solidarizando-nos, pois é com certeza um benefício. Se eu me comovo com a dor do outro, o outro também vai se comover com a minha dor. Se eu tenho tolerância com o outro há de me tolerar e me perdoar. E assim vamos caminhando triunfantemente rumo ao progresso espiritual. E continuemos com o nosso programa. Queridos irmãos, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço o empenho de todos, lembrando que a nossa programação, além do estudo da doutrina, tem como missão o auxílio à assistência cristã espírita Paulo de Tarso. Por isso, diariamente, nós falamos e pedimos as doações dos alimentos para as nossas vovós. Agradeço a compreensão em ouvir estes pedidos diários. Lembrando também aos nossos aniversariantes em nos enviar os nomes pelo menos um mês antes da sua data de comemoração. Não esqueça o seu nome e o dia para nós podermos colocar direitinho aqui e anunciar, ok? Agradeço o empenho dos nossos padrinhos de placa, que cada vez mais aderem às nossas placas, nos ajudando com R$ 120 para a instalação das mesmas. Muito obrigada! A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta, por isso precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Agradeço também as cadeiras do papai que estão chegando, mas ainda precisamos de mais cadeiras. O objetivo é que cada vovó, são 32, tenha sua cadeira confortável para ficar. Agradeço muito o empenho de todos. Agradeço também as doações para o bazar, como cama, mesa, banho, itens de casa, roupas, enfim, tudo que colabora para que este dinheirinho do bazar se reverta em pequenos consertos para casa. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de abril. Para você que faz aniversário em abril, Tiago Dionísio Siqueira de Barros, Eulália Rosa dos Santos Bonfim, Valdelice Bispo de Oliveira, Heitor Lucas Aguiar Gonçalves, Iris Silva de Barros, Sérgio Andrade de Paula Machado, Verônica Revoredo Fonseca,
Rodolfo Salcedo Rodrigues, Terezinha de Jesus da Cruz, Jandira da Silva Paz, Flávia Martins, Natália Dória, Eliana Lacerda Cerqueira, Wagner Ramos Lisboa, José Gomes Nascimento Filho, Maria Aparecida França Mendonça, Elisete Camiper do Carmo, Rafael Cantuária Pérez, Eusimar Camiper do Carmo, Maiara Camiper. Parabéns, muitos anos de vida, comemorem e muita saúde! Agora que falamos dos alimentos que fazem bem ao coração, vamos aos nossos alimentos do corpo, os alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, açúcar, pó de café, material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa para quando você chegar aqui, você sentir todo esse carinho que temos com a casa. Por exemplo, você pode doar desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó. Gastamos muito sabão em pó, pode caprichar. Sabão em barra, detergente de pia, papel higiênico, tudo isso seria muito bom para a casa. É muita coisa? Você não pode vir até a casa e trazer? Então, anote a nossa conta no Banco do Brasil e assim você também poderá nos ajudar. Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. O Pix é o nosso CNPJ. Anote, por favor, 34 022 756 000153. Anote o nosso novo Pix do Santander. Pix 21 9983 69 710. Gostaria de vir aqui e dar um beijinho, um abraço em nossa vovó? Ou quem sabe se reunir aqui com ela, trazendo um lanchinho, trazendo uma viola? Elas vão adorar tudo que você proporcionar como um momento feliz. Nós ficamos aqui na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Nesse horário, você também pode fazer uma festividade com a nossa vovó, trazendo lanchinho ou, quem sabe, uma música ou contar uma história. Tudo é bem-vindo. Você fica mais perto da cidade? Lá no centro da cidade, nós também temos um endereço lá, na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Gostaria de ligar e agendar o dia para deixar uma doação ou algo que possa ajudar a casa? Então anote o contato 3190-3873. A Simone está lá de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E você também, com ela, pode deixar o nome para a prece. Gostaria de ver algum programa que você não assistiu? Entre na nossa página do YouTube, o nosso canal, na barra de pesquisa, é só escrever @ACE Paulo de Tarso. Gostaria também de ver a nossa assistência? Então acesse o nosso Instagram, assistência _espírita _Paulo. E assim você também ficará por dentro de tudo o que acontece, inclusive as fotos, os vídeos do nosso último almoço. E continuemos com o nosso programa.
A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Vamos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos terminando o seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E hoje é a última pergunta feita por Kardec e respondida por São Luís. O tópico tem por título Proveito dos sofrimentos para outra pessoa. Pergunta 31. Os que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos para os outros? Esses sofrimentos podem ser de proveito para outros, material e moralmente. Materialmente, pelo trabalho, pelas privações, pelos sacrifícios que tais circunstâncias se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação e a salvá-los do desespero e de suas funestas consequências. É porque muitas vezes nós temos que nos sacrificar, tantas vezes materialmente ou moralmente, em benefício de outras pessoas. Porque nós fazemos sacrifícios materiais em nosso benefício. Podemos passar necessidades agora visando um futuro melhor, né? Estamos fazendo uma poupança para o futuro. Então, é um sacrifício, deixamos de curtir certas coisas. Agora, fazemos isso em benefício dos outros também. Quais são os pais que não fazem isso pelos seus filhos, né? Então, esse tipo de sofrimento, isso se é feito também com resignação e submissão à vontade de Deus. Porque se eu fizer isso também resmungando, tem que fazer isso porque fulano está precisando, eu lamento, deixei de fazer isso, aquilo, porque tinha que criar meus filhos, não tem validade. Tem que fazer isso numa boa, fazer por amor. Amor e caridade estão sempre juntos. Então, se eu vou me sacrificar de alguma forma para benefício meu próprio no futuro ou para benefício de terceiros, está tudo bem. Então, o que nós temos que evitar é fazer isso sem a base da resignação, sem a base da submissão à vontade de Deus. Fazer isso com galhardia, conscientemente que estamos fazendo o nosso dever, estamos cumprindo o nosso dever, estamos fazendo o certo. Se eventualmente no futuro vamos ter uma recompensa por isso ou não, vai depender da vontade de Deus. Então, nós temos que fazer aquilo no momento que achamos que é o certo. Se é para o meu benefício futuro, se é para o benefício dos meus filhos, benefício dos meus pais idosos, se é benefício de uma pessoa qualquer que esteja precisando, é o nosso dever. Vamos fazê-lo. E com certeza, no fundo, vamos saber que estamos fazendo o certo. Né? Porque gostaríamos que, se nós estivéssemos precisando, alguém se dispusesse a se sacrificar também por nós. Então, tudo aquilo que vocês puderem fazer em benefício das nossas abrigadas aqui, que são necessitadas, a instituição precisa de cumprir sua tarefa de ajudá-las, estão fazendo também no futuro em seu próprio benefício, também? Então, vamos ficando por aqui hoje. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esse livro já está acabando. A nossa próxima leitura será
Entre Irmãos de Outras Terras, de Francisco Cândido Xavier, por Valdo Vieira. Leitura de hoje, 48, A Caminho do Cristo. Carregar nossa cruz a caminho do Cristo será abraçar as responsabilidades que nos cabem, no setor de trabalho que Ele próprio nos confiou. E na adesão ao compromisso esposado, urge não esquecer que as nossas dificuldades podem ser modificadas, mas não extintas. Sem obstáculos, cairíamos na inércia. E é forçoso avançar sem esmorecer para evoluir. Em qualquer circunstância, cumpre-nos trabalhar, aceitando-nos com as imperfeições que ainda trazemos, realizando o melhor ao nosso alcance, a perceber que sem o conhecimento de nossas próprias fraquezas, tombaríamos no orgulho. Ouvir remoques e reprovações, aguentando os aguilhões candentes da acusação e da crítica, aprendendo que sem isso não conseguiríamos efetuar os nossos singelos exercícios de paciência e de humildade, reconhecerem todos os empeços da estrada, que a transitória incompreensão alheia é parte importante do programa. De quando a quando, ela nos sacode as construções espirituais, verificando-lhes a firmeza. E, às vezes, em semelhante prova, nos desnuda a solidão. Entretanto, é preciso seja assim. De tempos a tempos, é imperioso atravessar a solidão, a fim de que sejamos impulsionados ao esforço máximo, porque, sem esforço máximo, não obteríamos a desejada renovação. Contradições teremos sempre, de vez que as contradições nos obrigam ao estudo, e sem estudo, o raciocínio se nos faz ao nível de rigidez espiritual. Chamados a amar e auxiliar aos que se nos opõem, é necessário amá-los e auxiliá-los com a tolerância e a bondade com que o Divino Mestre nos amou e auxiliou incessantemente enquanto nos opunhamos a Ele. Para nós que aceitamos a jornada para a integração com Jesus, não há possibilidade de recuo, porque a desistência da luta pela vitória do bem significa perturbação e não equilíbrio, rebeldia e não fé. Em suma, carregar nossa cruz será, desse modo, romper com os milênios de animalidade em que se nos sedimenta a estrutura da alma, principalmente por acender as possíveis réstias de luz na selva de nossos próprios instintos, recebendo, pela fidelidade ao serviço, a honra de trabalhar em seu nome através de méritos que ainda não possuímos, mas em razão da misericórdia, da pura misericórdia que Ele nos concedeu. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos.
Marli Paiva do Nascimento, Rodolfo Salcedo Rodrigues, Simone Salcedo Rodrigues, Rosileide Guimarães, Alfredo Augusto de Azevedo, Solange Mesquita Ferreira, Camille Kirkov Pereira, Sueli Ribeiro, Fátima Regina Madalone Viana Beluene, Claudete Madalone Kemper, Gelben Henrique Ribeiro da Silva, Rana Almeron Farias, Ana Clara dos Santos Guilherme, Eliane Braga Lespa, Caio Vitor Chaves, Carlos Alberto Matos de Souza, Ofélia da Silva Matos, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira, Ana Lúcia Viana Mota, Washington Kennedy Moreira Cunha, Natália Ribeiro Dória, Iná Dutra Machado, Isa Dutra Machado. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Jonas Guimarães de Brito, Nivaldo Alves de Araújo, Orlando Rodrigues, Cila Ribeiro, Laida Salcedo, Oirã Ferreira, Nerita Aguiar Ribeiro, Álvaro Viana da Silva, Tatiana Patrícia Kemper, Paula Maria Madalone da Silva, Jorge Luiz da Costa Cardoso, Jorge Martins Correia, Wanda Barbosa Braga. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, contempla os sofredores que te procuram, por mais desarvorados, na categoria de irmãos que trazem na própria dor o sinal da altura a que não puderam chegar. Diante de todos aqueles que o mundo reprova, pensa no supremo esforço que fizeram para serem bons, sem que pudessem atingir o ideal a que se propunham. À frente dos companheiros incursos em faltas graves, medita na extrema luta que sustentaram consigo mesmos antes de se arrojarem à delinquência. E perante os que se mergulham na corrente do vício, imagina-te à beira das armadilhas em que se despencaram sem perceber. Encontrando a mulher que te parece desprezível, reflete nas longas noites de aflição que atravessou, padecendo na resistência moral para não cair no infortúnio, e surpreendendo o celerado que se te afigura cruel, mentaliza o seio maternal que o acalentou, entre preces e lágrimas, supondo amamentar a boca de um anjo. Se os problemas do próximo surgem obscuros e inconfessáveis, pede à simpatia te ajude a resolvê-los, porque, em verdade, não lhes conheces o início
e nem sabes que forças da sombra se ocultam por trás dos que tombam, chagados de sofrimento. Meu companheiro de todas as tardes, seja qual seja o necessitado, compadece-te. E se esse mesmo necessitado te fere e injuria, compadece-te ainda mais. Não julgues ninguém tão excessivamente culpado que não careça de apoio e de entendimento, recordando que a bondade de Deus, cada manhã, retira a alvorada vitoriosa das trevas da meia-noite. Intuição é pensamento a pensamento, e só o pensamento da compaixão é capaz de traduzir com fidelidade o pensamento da luz divina e do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.